Olá a todas e todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Termodinâmica, nesse semestre 2022.1, que é voltada para o curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia e para o curso de Química Ambiental do campus de Gurupi da Universidade Federal do Tocantins. Então aqui quem fala novamente é o professor Fabiano Kenji Nohama, tá? Iniciando mais essa aula aqui que corresponde à primeira videoaula dessa semana de 13 a 18 de junho. Tá? Certo? Embora eu fale que seja a primeira videoaula, tá? Na verdade essa aqui é essa semana, na verdade nós temos um feriado na quinta-feira, tá? Certo? Seria feriado de Corpus Christi, tá? Que está marcado também com feriado no calendário acadêmico, tá? E então a segunda videoaula, ela seria uma videoaula correspondente à aula de quinta-feira, que seria no feriado, tá? Então, só para esclarecer para vocês então que para o caso dessa semana em particular, tá? Nós vamos ter só essa videoaula mesmo, essa videoaula de hoje, tá? E depois então a aula seguinte vai ser só nas aulas da semana que vem, que volta a ser aulas no formato online, ao vivo, tá? Bom, e isso era mais que eu tinha para avisar essa semana, tá? Aí outra vez, para lembrar de novo para vocês que o segundo teste da disciplina está marcado então para começar a partir das 18 horas do dia, confirmar aqui, das 18 horas do dia 24 de junho, tá? E vai até as 18 horas do dia 25 de junho, tá? Então de sexta para sábado da próxima semana, da semana que vem, tá? Certo? Lembrando também que o conteúdo do teste 2, tá? Ele vai pegar então desde o capítulo 17, que é a parte de ondas sonoras, tá? E vai até o capítulo 19, que é a parte de gás ideal e teoria cinética dos gases, que é o capítulo que a gente vai estar fechando nessa videoaula de hoje, tá? Bom, certo? Então, uma vez passados esses avisos, então vamos começar aqui a nossa aula de hoje, tá? Continuando de onde parou na aula passada, tá? Então, lembrando que na aula passada nós começamos a falar então sobre teoria cinética dos gases, tá? Onde primeiro da teoria cinética dos gases, primeiro trabalhando com modelo, trabalhando com gás monatômico, com moléculas que tem só um átomo, né, formando as moléculas do gás, tá? Então a gente já adiantou algumas expressões, né, tá certo? Para o gás ideal, tá certo? Bom, e também, né, nós também passamos também, né, sobre a distribuição de velocidade de Maxwell, tá? Que é dada uma expressão lá de uma função de distribuição de probabilidade das velocidades das moléculas do gás, tá? A uma dada temperatura. Então, para a aula de hoje, vamos começar resolvendo esse exemplo 2, tá? Que é um exemplo, então, tá? Para aplicar esses conceitos, então, que está vindo da distribuição de velocidade de Maxwell, tá? Aí você tem, então, né, ele pede para você considerar um cilindro de oxigênio, tá? Que está a temperatura de 300 Kelvin, tá? Aí a massa molar do oxigênio é um valor tabelado, mas já passa aqui no problema, né, como sendo o valor de 0,0320 kg por mol. Tá? Aí então, né, o que pede nesse problema? Pede primeiro para a gente obter qual é a fração das moléculas, tá, com velocidade entre 599 metros por segundo e 601 metros por segundo. Tá? E vamos resolver esse item A primeiro e depois a gente pensa como resolver os outros itens. Tá? Certo? Aí nesse item A, então, tá? Então, só para revisar o que ele quer obter, tá? Então, eu quero obter então a fração de moléculas. Vou chamar de uma fração F aqui também, para simplificar a nossa escrita, né? Que é a fração F de moléculas com velocidade, né? Entre, né? É o valor inicial que eu vou chamar de um V mesmo, tá? Que é de 599 metros por segundo, tá? E uma velocidade final, que é o que? Pegar V mais uma variaçãozinha de velocidade ΔV, tá? Que é de 601 metros por segundo. Aí estou escrevendo dessa forma para vocês perceberem que a faixa de velocidade que a gente está pegando ela é muito pequenininha
comparado com a velocidade das moléculas que a gente está trabalhando, tá? Porque você vê que você tem uma variação de velocidade de 599 para 601, tá? Então, uma variação de velocidade de apenas 2 metros por segundo. Tá? Ou seja, estou trabalhando com uma variação de velocidade de 2 metros por segundo, que é muito menor que a velocidade v, que é de 599 metros por segundo. Tá? Certo? Então, dá para a gente fazer uma simplificação na integral que a gente teria que estar trabalhando. Tá? Bom, lembra que rigorosamente, se a gente for resolver esse tipo de problema, de fração de moléculas entre duas velocidades, tá? Na verdade, você teria que estar pegando aqui uma faixa de velocidade entre V1 e V2, né, se fosse a solução exata, né? Tá? Sem fazer aproximação. Tá? E pegar que essa fração de velocidade que a gente quer calcular, tá? É fazer a integral, né? Da nossa distribuição de velocidades ρ de v, né? Lá de Maxwell, né? Integra em relação a v, desde V1 até V2. Tá? Então, para deixar claro para vocês que essa que seria a conta exata. Tá certo? Mas como a gente está pegando com um intervalo de velocidade muito pequenininho, tá? Então dá para a gente fazer uma aproximação. Tá? Ao invés de fazer a integral inteira, tá? Aí a gente vai fazer a aproximação de só pegar esse produto que está dentro da integral. Tá? Tá certo? De que forma? Pegar então, né? Então logo, né? Posso fazer essa aproximação aqui, tá? Fazer a aproximação. Então, posso pegar esse ΔV praticamente como se fosse um dV. Tá? Então, a fração então aqui, tá? Então, posso pegar a nossa fração de velocidades que a gente quer pegar como sendo aproximadamente, tá? Só pegar ρ de v vezes dV. Tá? Porque lembra que vimos na aula passada que só o produto de ρ de v vezes dV pega o quê? A fração de moléculas com velocidade entre v e v mais dV. Tá? Então, a aproximação que a gente vai estar fazendo aqui, tá? É que eu vou estar aproximando esse intervalozinho diferencial dV com o ΔV que a gente está usando no exercício. Tá certo? Já que esse ΔV é muito pequenininho comparado com a velocidade que a gente está trabalhando aqui nas moléculas, tá? Então, estou aproximando esse intervalo ΔV daquela nossa diferencial de velocidade dV. Tá? Bom, então, essa é a aproximação que a gente está fazendo. Tá? Certo? E agora, então, a gente pode fazer esse cálculo. Tá? Você vê que é o cálculo mais simples do que ter que resolver a integral no intervalo de velocidade. Tá? Certo? Aí não vai ser um resultado exato, mas vai ser um resultado com uma aproximação boa. Tá? Porque aí é uma variação de 2 para 600. Tá? Tá certo? Então, o erro que vai estar a partir da terceira casa decimal, aproximadamente. Tá? Então, vamos fazer esse cálculo. Tá? Então, lembrando que, né, a função de distribuição de velocidades lá da distribuição de Maxwell, tá? A função ρ de v, tá? Ela tem essa expressão que vimos na aula passada, é pegar 4π, né, vezes a massa molar, né, dividida por 2π, vezes a constante universal dos gases R, vezes a temperatura T em Kelvin, né? Isso aqui é elevado a 3 meios. Vezes, né, a velocidade v quadrado, tá? Bom, velocidade v quadrado vezes a exponencial, né, de menos, né, mv quadrado sobre 2rt, mv quadrado, né, né? E aqui multiplica, isso aqui é a nossa função ρ de v, né? Aí lembra que eu estou pegando ela e multiplicando pela intervalo de pela variação de velocidade ΔV.
tá? Então essa aqui é a fração f de velocidade que eu estou calculando, tá? Só vou talvez corrigir aqui do lado esquerdo aqui. Isso aqui chama essa fração direto de fzinho, né? Aqui do lado esquerdo, tá? Bom, tá certo? Então faz esse cálculo aqui, onde no lugar do v, então coloco a nossa velocidade de 599 metros por segundo, e no lugar do ΔV a gente coloca 2 metros por segundo, tá? Bom, então é o cálculo mais trabalhoso do que difícil, tá? Então é substituir os valores e fazer o cálculo, tá? Bom, aí eu vou fazer o seguinte, tá? Vou chamar todo esse termo aqui elevado a 3 meios de um termo A, tá? E tudo que está na exponencial, tá? Na potência da exponencial, eu vou chamar de B, tá? Certo? Bom, eu vou fazer substituição aqui na frente, tá? Aqui eu pensei em indicar aqui na página, mas vai ficar meio apertado, tá? Então é o seguinte, vou fazer essa seguinte substituição aqui para separar os cálculos que a gente tem que fazer, tá? Então vou pegar aqui 4π, tá? Todo termo elevado a 3 meios, vou chamar de um termo A, que eu vou calcular em separado, tá? Aqui vezes v quadrado, vezes exponencial, né? Tá? E tudo aqui que está na potência da exponencial, eu vou chamar de um B, tá? E faço esse cálculo em separado, tá? Onde o A, então, né? Ele é igual, então, a pegar a massa molar dividido por 2π RT elevado a 3 meios. Tá? Aí lembra, a massa molar ela vale, né? 0, né? Substituindo aqui dentro. Tá? Massa molar é 0,0, né? 320 kg por mol. Aí está dividido por... Como é que deu uma travadinha no pincel, esperando ele voltar. Voltou. Aí divide aqui por 2π, vezes o R, que é nosso constante universal dos gases, que vale 8,314 joules por mol vezes Kelvin. Vezes a temperatura do oxigênio, aqui nesse exemplo, que é de 300 Kelvin. Certo? Resolve então essa conta dessa divisão, isso aqui tudo vai ficar elevado a 3 meios. Tá? Faz esse cálculo aqui, isso aqui vai dar em torno de 2,92 vezes 10 elevado a menos 9. E aqui fica segundo ao cubo por metro ao cubo. Vamos aqui com as unidades. Tá? E agora eu vou calcular o B também, tá? O B grande que a gente colocou lá no meio. Tá? Aí o B, tá? É tudo que eu coloquei lá na potência do E. Tá? Então é menos m vezes v quadrado sobre 2RT. Tá? Aí substituindo os valores aqui, tá? Então fica menos, aí o m então é 0,0, né? 320 kg por mol, vezes a velocidade v, que é de 599 metros por segundo, elevado ao quadrado, tá? Isso aqui fica dividido por duas vezes, né? Constante universal dos gases. Vou pegar de novo o nosso 8,314, né? Joules por mol vezes Kelvin. Vezes a temperatura, que é 300 Kelvin. Né? Aí faz esse cálculo aqui, vai descobrir que esse B vai valer aproximadamente, tá? O valor de menos 2,31. Ficou feio ali. 2,31. Tá? Então logo, o cálculo da fração de moléculas, então, né?
entre V e V mais ΔV, tá? Então vai ser então igual a esse cálculo que a gente vai fazer agora, substituindo os valores, tá? Então vai ficar 4π, né, vezes o A, que a gente calculou lá de cima, né? Acho que eu vou, só para poupar um pouco de tempo, já vou pegar aqui o valor numérico aqui, tá? Só vou diminuir um pouco aqui no espaço. É o valor do A, né, 2,92 vezes 10 a menos 9, né, segundos ao cubo por metro ao cubo, tá, vezes, né, o V quadrado, tá, aí o V então é 599 metros por segundo ao quadrado, tá, e tá exponencial de B, né, então fica E elevado a menos 2,31. Tá? E tudo isso aqui multiplica pelo ΔV, que é de 2 metros por segundo. Tá? Aí resolve esse cálculo, então a gente vai obter então, que a fração de moléculas então, desse cilindro com oxigênio. Então, né? Então esse cilindro de oxigênio é 300 Kelvin. Então a fração de moléculas então, que tem a velocidade entre 599 e 601 metros por segundo vale cerca de 2,61 vezes 10 a menos 3. Tá? Bom, se vocês quiserem pegar isso em porcentagem, lembra que é pegar o resultado em fração, multiplicar por 100. Tá? Bom, isso implica então, né, vou até deixar escrito aqui no espaço que está aqui embaixo, que tem apenas, né, multiplicando por 100, você vai dar 0,261% das moléculas então elas têm velocidade entre, né, 599 metros por segundo e 601 metros por segundo. Tá? Tá certo? Então sai uma fração bem pequena mesmo, porque a gente está pegando uma faixa de velocidade bem pequena também. Tá? Tá certo? Bom, então vai pegar mesmo uma porcentagem bem pequena de moléculas, tá? Mas é uma situação que pelo menos facilitou o cálculo aqui desse item A. Tá? Então lembra, se eu estivesse pegando uma faixa maior, tipo uma faixa, se quiser saber a fração de moléculas com velocidade entre 200 e 600 metros por segundo, tá? Aí vocês teriam que fazer a integral propriamente dita. Essa integral aqui de cima. Tá? Certo? Onde o ρ de V coloca toda aquela função da distribuição de velocidades lá de Maxwell, tá? E resolve a integral, vai parecer que é uma integral meio trabalhosa de fazer, tá? Mas é possível de fazer por meio de integração por partes. Certo? Aí vamos agora para os outros itens, né? Que ele quer saber agora, né? Qual é a velocidade média, velocidade quadrática média e velocidade mais provável, tá? Que os itens B, C e D. Velocidade média, qual é a velocidade quadrática média e qual é a velocidade mais provável. Tá? Então, na aula passada, a gente deduziu a expressão para calcular cada uma dessas três velocidades, tá? Em função da temperatura. Tá? Então, é só aplicar as expressões que tinha deduzido na aula passada. Tá? Eu tinha pelo menos mostrado o caminho para deduzir elas, né? Tá bom? Que era a partir da distribuição de velocidades de Maxwell. Tá? Mas aqui a gente só vai pegar as expressões para aplicar elas. Tá bom? Então, vamos para os outros itens, tá? Então, o item B, tá? Vou calcular então a velocidade média, que já tem a expressão já da aula passada, velocidade média, tá? Ela é igual a raiz, né? Raiz de 8 vezes R vezes a temperatura, né?
dividido por π vezes a massa molar. E todos esses dados nós já temos aí do enunciado. Tá? Então é só substituir os valores para fazer o cálculo. Tá? Fazer isso aqui certinho. Então vai dar aqui em cima 8 vezes o R, que é 8,314. Né? Joules por mol vezes Kelvin. Vezes a temperatura, que no caso do enunciado está pegando a 300 Kelvin. Tá? Aí divide por π vezes a massa molar. Π. Aí lembra que a massa molar do exemplo é de 0,0320 kg por mol. Aí faz esse cálculo aqui, tá? Aí você vai descobrir então que a velocidade média, então, né, das moléculas, então, do oxigênio a 300 Kelvin vale aproximadamente, tá, 445 metros por segundo. Certo? Então aqui já resolve o item B, tá? Aí no item C ele quer saber agora a velocidade quadrática média. Tá? O item C, então. Quero obter a velocidade quadrática média. Certo? Cuja expressão, então, vale, né? É igual a raiz, né, de 3RT dividido pela massa molar, tá? Dividido pela massa molar, tá? Essa é uma expressão que foi obtida tanto pela lei de distribuição de velocidade de Maxwell, né, final da aula passada, quanto também pela teoria cinética dos gases. Tá? Bom, aí o valor dessa expressão aqui. Tá? Acho que eu só vou aproveitar a conta aqui de cima, tá, fazendo algumas edições, tá, para poupar um pouco o tempo da apresentação. Tá? Porque é bem parecido com a expressão de cima, mudando alguns termos que estão multiplicando aqui. Tá? Bom, então pega aquela mesma expressão de cima, só que a diferença aqui do lado de cima, dentro da raiz, né, eu estou multiplicando por 3. E embaixo não tem o π multiplicando. Tá? Então é só substituir os valores. Né? Então em cima, que vai ficar raiz. Né? Então aqui dentro da raiz fica 3 vezes 8,314 joules por mol vezes Kelvin, vezes a temperatura de 300 Kelvin, dividido pela massa molar de 0,0320 kg por mol. Tá? Aí faz esse cálculo aqui, descobre que a velocidade quadrática média vai valer aproximadamente, tá? 483 metros por segundo. Por segundo. Tá? Bom, e por último o item D. Tá? O item D ele quer saber a velocidade mais provável. Aí também a gente obteve a expressão da velocidade mais provável na aula passada. Tá? Não fez a adição completa, só mostrou o caminho para obter a velocidade mais provável. Tá? Mas já tem a expressão dela que é pegar a raiz, né, de 2RT dividido pela massa molar. Tá? Então é dividir os valores e fazer o cálculo. Tá? Termo de escrever aqui na página, tá? Vou falando, vou aproveitar o recurso do programa. Tá? De novo, é uma conta parecida com a conta da linha de cima, só mudando alguns termos aqui da expressão. Tá? Substituindo aqui. A diferença é que aqui dentro está multiplicando por 2 em vez de estar multiplicando por 3. Tá?
Então, suprido os valores, vai ficar esse cálculo aqui para fazer para obter a velocidade mais provável. Fica a raiz, né, de 2 vezes, né, o R, que é 8,314 joules por mol vezes Kelvin, vezes a temperatura de 300 Kelvin, divide pela massa molar de 0,0320 kg por mol. Tá? Então, resolve essa conta, né, faz o produto de cima, faz a divisão, depois você tira a raiz. Tá? Aí vocês vão obter que a velocidade mais provável, tá, ela vale aproximadamente, tá, fazendo esse cálculo aqui, ela vale aproximadamente 395 metros por segundo. Bom? E por último, dá para vocês verem aqui embaixo, tá certo? Como está localizado cada um desses resultados desse exemplo, tá? No gráfico, então, da distribuição de velocidades de Maxwell para o oxigênio a 300 Kelvin. Tá? Então, aqui está o gráfico, então, pegando aquela nossa função de distribuição de probabilidade, ρ de V. Estou deixando em função de V. Então, de novo, pegando como que ela é para o oxigênio a 300 Kelvin. Tá? Certo? Aí lembra como que é o comportamento dele que a gente já viu na aula passada. Tá? Tem esse comportamento aqui que ela primeiro cresce, né? Perto de uma parábola, tá? Aqui no comecinho, tá? Mas depois com o tempo vai começando a ganhar força aquele termo com exponencial de potência negativa. Tá? E aí depois para frente chega no valor máximo. Tá? Depois ela começa a cair, aí lá para frente começa a seguir o comportamento de uma exponencial de potência negativa. Ela vai tendendo a zero, mas não alcança o zero, né, conforme o V vai indo para infinito. Né? Certo? Então essa que é a curva então, da distribuição de probabilidade, né, lá do Maxwell para o oxigênio a 300 Kelvin. Tá? É a função calculada exatamente. Tá? E aqui já dá para localizar alguma dos resultados que a gente calculou aqui nesse exemplo. Tá? Lembra que, por exemplo, a velocidade mais provável é a velocidade no valor máximo aqui, que é o valor que tem a probabilidade máxima de acontecer. Nesse gráfico seria no ponto máximo da curva. Tá? Aí estaria pegando esse valor aqui, ó, né, esse aqui que está pegando o valor do VP. Tá? Você vê que ele bate mesmo um pouco abaixo do 400, que tinha dado 395 metros por segundo. Tá? Bom, aí a velocidade média, tá certo? Aí no item C tinha dado 483 metros por segundo. Tá? Então a velocidade média estaria pegando mais ou menos aqui, ó, que aqui está o valor do 400. Tá? A próxima marca aqui seria de 500. Tá? Bom, tá certo? Aí a velocidade média, desculpa, a velocidade média tinha dado do item B, né? Velocidade média tinha dado 445 metros por segundo. Tá? Aí essa daqui, então pega mais ou menos um meio ponto entre 400 e 500, que eu marquei aqui no gráfico, entre 400 e 500. Pega no meio, pega um pouco antes do meio. Tá? Aí você teria aqui o valor que corresponderia à velocidade média. Tá? Pegando nesse ponto aqui, ó. Aqui que então está obtendo a velocidade média. Chamou de VM, mas como o gráfico em inglês está a VG de average, né, de médio. Tá? Mas é a velocidade média. Tá? Bom, e por último a velocidade quadrática média, que foi de 483 metros por segundo, lá do spot do item C. Tá? Aí 483 metros por segundo, então nessa faixa de 400 e 500 ele está mais perto do valor de 500. Tá? E aqui está indicado no gráfico, seria mais ou menos esse ponto aqui, ó, tá? Mais perto da marca dos 500, tá? Marcando aqui essa linha em vermelho. Tá? Então nesse ponto que está batendo aqui no valor da velocidade quadrática média. Tá? Bom. E por último tem o item A, que a gente calculou lá a fração, né, de moléculas que estão com velocidade entre 599 e 601 metros por segundo. Tá? Isso pega essa faixa aqui, ó, que eu vou marcar em... deixa eu ver se marcar bem em preto aqui. Tá? Marca aqui, ó, em torno de 600 metros por segundo. Né? Um pouquinho antes e um pouquinho depois. Né? Tá?
entre 599 metros por segundo e 601 metros por segundo, tá? Bom, certo? Então essa aqui é a fração de moléculas entre 599 e 601 metros por segundo, mas como pega a integral da função, tá? Ela corresponde justamente à área debaixo da curva, tá? Nessa faixazinha aqui de velocidade, tá? Essa que é a fração que a gente calculou lá no item A, tá? Aqui, pegar ρ de V vezes dV, bom? Certo? Aí lembra que a gente fez uma aproximação, tá? Porque rigorosamente pela integral seria exatamente a área debaixo da curva, tá? Mas como é um valor muito pequenininho, a gente aproximou isso aqui, na verdade, para um retângulo, tá? Que pega a altura da função na velocidade v, tá? Aqui do canto esquerdo, tá? Bom, tá certo? E a largura pega a largura ΔV, tá? Essa aproximação que foi feita aqui, tá? Então, ao invés de pegar certinho a área debaixo da curva, eu pego um retângulo, tá? É por isso que virou ρ de V, que é a altura do retângulo, tá? Vezes ΔV, tá? Que é a largura do retângulo, tá? Bom, mas você vê que ela está bem próximo da área debaixo da curva. Ela só tem uma pequena diferença. Por isso que o valor é um valor aproximado relativamente bom, tá? Então toma cuidado. Se eu quisesse saber agora a fração de moléculas entre uma faixa de velocidade maior, tá? Suponha pegando o gráfico aqui. Seria, por exemplo, pegar, por exemplo, daqui, ó, né? Pega entre essa marca de 600 até 200. Pega uma faixa grande aqui, ó. Se eu quero fração de moléculas com velocidade entre 100 e 200, aí você tem que fazer a integral. Não dá para fazer aquela aproximação de pegar ρ de V vezes ΔV, tá? Aí aqui tem que fazer mesmo integral. Integral de ρ de V vezes dV, né? Desde 100 até 200 metros por segundo. Tá? Bom. Mas dá para trabalhar, só que é um cálculo mais trabalhoso. Tá? Certo? Então, com isso aqui a gente fecha esse exemplo. Tá? Aí, fechando esse exemplo, vamos agora para o próximo assunto, então, do capítulo 19, essa parte de trabalhando com teoria cinética dos gases, tá? Ou fazendo descrição microscópica do gás, tá? Tá bom? Opa. Que é pegar as expressões que tem, né? Agora, pegando aqueles nossos calores específicos de CP e CV, tá? E utilizar um teorema que chama de teorema de equipartição de energia, tá? Depois vão entender a importância dele, tá? Primeiro, pensando no caso, né, do gás monatômico, tá? Na verdade, o gás monatômico está dentro daquela aproximação que a gente usa na teoria cinética dos gases, tá? Lembra que a gente falou na aula passada, teoria cinética dos gases, né? A gente aproxima o movimento das moléculas do gás a um movimento de bolas de bilhar, né? Tá certo? Que estaria aproximando as moléculas por partículas, né? Tá certo? Então, a gente está aproximando as moléculas do gás, no caso do gás monatômico, tá? Certo? Esse é o caso que cai como uma luva naquilo que a gente deduziu na aula passada, tá? Com a teoria cinética dos gases, tá? Aí, no caso do gás monatômico, tá? Você pega lá, né? Um gás monatômico, eu considero cada molécula do gás como se fosse uma partícula, tá? Então você vê que a única energia que eu posso ter para o movimento das moléculas é a energia cinética de translação, tá? Então tem lá o movimento das moléculas vão ricocheteando em geral nas paredes do recipiente, tá? Então nesse tipo de movimento, tá? Eu só preciso considerar para a energia do movimento das moléculas só a energia cinética de translação, tá? Bom, então para o movimento das moléculas de um gás monatômico, então a única forma de energia que tem lá no movimento das moléculas do gás é a energia cinética de translação, tá? Certo? Que obedece àquela expressão que já vimos na aula passada, que é só pegar a energia cinética, né, igual a meio, né,
da massa da molécula vezes a velocidade ao quadrado. Lembra que energia cinética para uma molécula. Tá? Bom. Mas agora que a gente está partindo para essa descrição, que a gente identifica, né, qual que é a origem daquela energia interna que aparecia lá na primeira lei da termodinâmica. Tá? Que aí, agora que estamos na descrição microscópica, a gente pode identificar que aquilo que a gente chamava de energia interna, né, do gás, tá? Na verdade ela é a energia cinética média, né, total das N moléculas do gás que está dentro do recipiente. Tá? Tá certo? Então a energia interna, então, tá? Agora do gás, a energia interna do gás, na verdade é pegar então, né, a energia cinética média por molécula e multiplica pelo número de moléculas. Tá? Aí eu tenho a energia cinética média total, tá, das moléculas do gás. Tá? Aí lembra, a energia cinética de cada molécula obedece a essa expressão aqui de meio de m vezes v quadrado. Tá? Mas lembra quando a gente pegou o valor médio dele, né, na aula passada? Tá? Essa energia cinética média por molécula, tá? Aí ela valia 3 meios vezes a constante de Boltzmann vezes a temperatura do gás em Kelvin. Tá? Então lembra, lá da aula passada, então a energia cinética média por molécula, né, para o gás monatômico é 3 meios de kT, em outras palavras. Tá bom? E esse produto aqui, do número de moléculas vezes a constante de Boltzmann, a gente pode reescrever ela como sendo o número de mols vezes a constante universal dos gases R. Tá? Certo? Bom, isso a gente já viu essa relação lá quando a gente deduziu a equação de estado para o gás ideal. Tá? Tá certo? Bom, então essa expressão que sai da teoria cinética dos gases. Tá? Então a energia interna, né, do gás monatômico é igual a 3 meios de Nzinho vezes R vezes a temperatura do gás em Kelvin. Tá? Só que lembra que a gente já tinha deduzido a expressão da energia interna do gás ideal. Tá? No caso do gás ideal, também temos essa expressão aqui. Energia interna é igual ao número de mols vezes calor específico molar, volume constante, vezes a temperatura. Tá? Então, logo dá para a gente fazer igualdade. Tá? Então, você pega a energia interna que saiu, né, do gás ideal, que é N vezes CV vezes a temperatura, igual com a energia interna que saiu pela teoria cinética dos gases, que é 3 meios vezes Nzinho vezes R vezes T. Tá? Nessa igualdade aqui, então cancela aqui, ó, Nzinho com Nzinho, cancela temperatura com temperatura, tá? Que é a mesma dos dois lados. Tá? E a gente obtém uma expressão do CV, tá, para o gás monatômico. Então, para um gás monatômico, calor específico molar, volume constante, ele é igual a 3 meios vezes a constante universal dos gases R. Tá? Lembrando que isso é válido para o gás monatômico. Tá? Certo? E como consequência, tá? Tá certo? Aí, consequentemente, lembra que também tem que o CP é igual a CV mais R. Tá? Então, coloca aqui no lugar do CV, coloca 3 meios de R, soma com R, aí vocês vão ver que o CP ele vai valer 5 meios de R. Tá? Então, essa aqui é a expressão por calor específico molar, a pressão constante no caso do gás monatômico. Tá? Tá certo? Então, é por isso que naquele exemplo que a gente trabalhou no início da aula passada, tá certo? Acho que foi na aula retrasada, parece que eu não lembro agora, tá? A gente trabalhou lá colocando já uma expressão pronta do CV igual a 3 meios de R, tá? É porque eu já sabia que ia aparecer essa expressão mais para frente. Tá? Então, o gás que a gente trabalhou no exemplo anterior, tá bom? Era um caso do valor do CV para o gás monatômico. Tá? Eu tinha usado CV igual a 3 meios de R, tá? Então eu tinha feito esse exercício porque o gás do exemplo, então, das aulas passadas, tá? Era o caso de um gás monatômico. Tá? Eu não lembro se foi na aula passada ou na aula retrasada. Depois vocês dão uma conferida. Tá? Bom, certo? E daqui então, tá, você tem a expressão de CV e CP para o gás monatômico. Tá? Aí se sair do gás monatômico, pegar o gás com moléculas, as moléculas são diatômicas, ou seja, com 2 átomos, ou poliatômicas. Tá? Ou seja, cada molécula de gás tem 3 átomos ou mais, né, dentro dela. Tá?
Aí, nesse caso, o que vai acontecer na nossa expressão? Que vai aparecer outros tipos de energia, além da energia cinética e de translação. Tá? Então, com certeza, o valor do CV ele vai ficar acima de 3 meios de R. Tá? Aparecem outras contribuições de energia. Tá? Então, o CV vai ficar maior que 3 meios de R. Tá? Devido à contribuição, tá? De outros tipos de energia. Tá? Aí fica aquela pergunta, mas de quanto que vai ficar maior? Né? Qual vai ficar a expressão do CV por causa do caso de atômico ou da causa das moléculas poliatômicas? Tá? Aí que a gente vai aplicar o que a gente chama então de teorema de equipartição de energia. Tá? Tá certo? Que aí se descobriu, né? Tá certo? Bom, que no equilíbrio térmico, ou seja, mantendo o gás na mesma temperatura T, tá? Bom, aí se descobriu que a energia média associada a cada termo quadrático, né, da posição ou da velocidade, tá, na expressão de energia, tá, ela vai contribuir com o termo kT sobre 2 por molécula. Tá? Bom, ou seja, a gente separa a expressão da energia para o movimento da molécula, tá? Aí cada vez que aparecer um termo como posição ao quadrado ou uma velocidade ao quadrado, aí vai aparecer um termo kT sobre 2 na soma da energia média por molécula. Tá? Isso é naquela nossa energia interna. Tá? Para pegar um exemplo, pega o caso da molécula diatômica. Tá? Que tem a molécula formada por 2 átomos. Por exemplo, o caso do oxigênio. Tá? Que é cada molécula é formada por 2 átomos de oxigênio. Tá? Então, no caso aqui desse tipo de molécula, ainda vai ter aquela nossa energia cinética de translação. Tá? Certo? Aí lembra, a energia cinética de translação é meio da massa vezes velocidade ao quadrado. Tá? Mas lembra que aquela velocidade ao quadrado, na verdade, ela sai de um vetor velocidade. Tá? E já viu na aula passada, aquela modo da velocidade ao quadrado, na verdade, ela sai dessa conta aqui. Pegar a componente Vx da velocidade ao quadrado, mais componente Vy da velocidade ao quadrado, mais componente Vz da velocidade ao quadrado. Tá? Tá certo? Aí, no caso da molécula diatômica, além da translação, da molécula estar se movendo como um todo, tá? Também tem a rotação. Tá? Tá certo? Pode ter essa molécula fazendo tanto rotação aqui, ó, nesse plano na horizontal, tá? Tá certo? Que é seguindo essa rotação em torno desse eixo aqui, né? Vertical, tá? Ela está girando em torno desse eixo, tá? Bom, tá certo? Ou a gente pode ter também a rotação, tá? Em torno desse outro eixo de rotação aqui, ó, né? Que a gente colocou na horizontal, tá? Pega aqui as moléculas girar em torno desse eixo, tá? Aí seria a molécula girando na vertical, tá? Aí seria a molécula girando no plano vertical. Tá? Bom, certo? E qualquer outra rotação que eu tiver das moléculas vai ser combinação dessas duas rotações. Tá? Tá certo? Eu não posso pegar a rotação nesse caso, tá? No eixo que passa pelas moléculas, tá? Porque se eu fosse girar aqui em torno desse eixo, tá? Seria pegar aqui o átomo como se fosse uma partícula girando em torno dela, tá? Mas pegar uma partícula girando em torno dela, tá? Isso não vai gerar energia cinética de rotação, tá? Que é um ponto girando. Um ponto girando não vai ter, praticamente é como se a gente não estivesse chegando um movimento de rotação, tá? Então, por isso que eu desprezo a terceira rotação, que seria a rotação nesse eixo, passando pelas moléculas. Tá? Então, para a energia cinética de rotação, tem a rotação então nesse eixo, né, que faz a molécula girar no plano horizontal, tá? E a rotação em torno desse outro eixo, que faz a molécula girar no plano da vertical. Tá? Bom, então, em termos de energia cinética de rotação, vai ter a contribuição dessas duas rotações. Tá? Então, vai ter termo de energia cinética de rotação, que vocês viram lá em mecânica, que é meio da momento de inércia, vezes uma velocidade angular ao quadrado. Isso aqui seria, por exemplo, a rotação em torno desse eixo 1. Tá? Rotação 1.
e tem mais uma contribuição de energia cinética de rotação, pegar mais um meio de um aumento de inércia 2 vezes outra velocidade angular ômega 2 ao quadrado, seria a rotação em torno desse outro eixo 2. Né? Tá certo? Então essa é a expressão da energia cinética para a rotação da nossa molécula de atômica. Tá? E o outro termo que vai aparecer é o termo de vibração, tá? Que pode estar entrando também. Tá? Você tem aqui essas duas moléculas, então, tem essa distância entre as duas moléculas, né? Entre os dois átomos na molécula, tá? Mas eu posso ter um movimento de vibração das moléculas. Tá? Aí esse movimento de vibração dos átomos dentro da molécula, tá? Que mexe na distância entre os átomos, tá? É análogo, tá? A se eu botasse aqui duas bolas e colocasse uma mola entre as bolas. Tá certo? Então você teria energia cinética e potencial da vibração de uma única mola, tá? Entre os dois átomos. Tá? Mas isso que vai entrar então mais uma energia cinética de vibração, uma energia potencial de vibração. Tá? Então a energia cinética de vibração, tá? É pegar meio, tá? Aí de uma massa média aqui, que é uma chama de massa reduzida, tá certo? Bom, que é uma massa, um tipo de expressão de massa média, tirando da massa dos dois átomos de oxigênio, no caso da figura, tá? E pega uma velocidade aqui, né? Uma taxa de variação da velocidade da mudança, uma taxa de variação, tá? Da distância entre as duas moléculas. Tá? Essa distância entre as duas moléculas está mudando com o tempo. Tá? Então a gente pega a derivada dessa distância entre os átomos, né? Certo? E pega então uma velocidade de variação dessa distância entre os átomos, tá? E eleva ao quadrado. Tá? Isso aqui vai dar uma velocidade, uma energia cinética de vibração. Tá? E vai ter uma energia potencial de vibração também, que é análoga à nossa energia potencial elástica da mola. Tá? Então pega meio dessa constante K, chama constante da força restauradora, mas é análoga à nossa constante da mola. Tá? Depois pega a distância, né, entre os átomos ao quadrado. Tá? Que seria como se fosse aquela nossa deslocamento da mola, né, da posição de relaxamento. Tá? Fica meio de K vezes R quadrado. Tá bom? Certo? Então, lembrando, o μ é o que chama de massa reduzida, tá? E K é uma constante da força restauradora. Tá? Bom, para quem ainda não entendeu essa massa reduzida, é basicamente dessa situação aqui, tá? Porque, como falando, esse problema é análogo a você ter, né, duas massas presas por uma mola aqui no meio. Tá tendo que a oscilação, né, das duas massas, que provoca lá uma perturbação na mola no meio, né? Que aqui no caso do nosso problema seria a força restauradora entre os dois átomos da molécula, tá? Da ligação molecular. Tá? Aí a massa reduzida na seguinte situação, que esse tipo de problema em mecânica, tá? Ela é análoga, tá? A pegar o caso só de uma mola, né, presa a uma única massa, tá? Dá resultados análogos, tá? Dessa massa oscilando. Tá? Aí quando faz essa analogia, tá? Esse problema é de duas massas, vira o problema de uma massa, tá? E essa única massa é a massa reduzida. Tá? Certo? Bom, para quem ainda não entendeu essas expressões de energia para vibração dos átomos dentro da molécula. Bom? Certo? E daqui agora, que tem a expressão das energias que aparecem na molécula de atômica, tá? Então a gente pode aplicar teorema de equipartição de energia. Tá? Aí vamos ver como vai ser a contribuição, tá, na energia cinética média por molécula. Tá? Então, do teorema de equipartição de energia, pega, por exemplo, só parte da translação. Tá? Então, energia cinética média por molécula na translação. Tá? Aí na translação ela tem o quê? Ela tem um termo quadrático da velocidade, um segundo termo quadrático da velocidade e tem um terceiro termo quadrático da velocidade. Então tem três termos com V quadrado. Tá? Lembra o teorema de equipartição de energia. Cada termo quadrático, tá, contribui com meio de kT. Tá? Então, ou seja, na energia cinética média da molécula, na translação, vai contribuir aqui meio de kT desse primeiro termo, mais meio de kT, mais meio de kT. Tá?
Então a energia cinética média de translação por molécula é 3 meios de kT. Tá? Então você vê que até aqui é exatamente do jeito que saiu na página anterior. Tinha visto lá aqui na parte aqui da energia interna. Tá? Aqui a energia cinética média por molécula era 3 meios de kT. Tá? Depois, para fazer a energia interna, é multiplicar pelo número de moléculas. Tá? Bom, você vê que esse aqui é o resultado justamente que apareceu na teoria cinética dos gases. Tá? Agora vamos acrescentar as outras contribuições. Então, na molécula diatômica, também entra então, a energia cinética de rotação. Tá? Opa, aqui agora que estou vendo que tem um erro aqui na anotação do slide. Tá? Só vou corrigir aqui, que na rotação a gente está chamando de KR. Tá? É KR aqui, tá? Esqueci de corrigir aqui antes. Tá? Aí na energia cinética de rotação, tá? Então ela tem dois termos com velocidade ao quadrado, que aqui tem velocidade angular, né? Tem esse primeiro termo aqui, ó, né? Tem uma velocidade angular ao quadrado, tem o segundo termo com mais uma velocidade angular ao quadrado, tá? Então, ou seja, do teorema de repartição de energia, tá? Então esse primeiro termo aqui, ó, quadrático, vai contribuir com meio de kT, tá? E o segundo termo quadrático vai contribuir com mais meio de kT, tá? Certo? Que, então, né, vai ter que energia cinética média por molécula na rotação é meio de kT mais meio de kT, que é K vezes T. Tá? Bom. Certo? E por último, tem da parte da vibração. Agora, considerando a vibração interna dos átomos. Tá? Aí aparecem dois termos. Aparece um termo aqui da energia cinética, aparece com uma velocidade ao quadrado, tá? Que aqui é uma taxa de variação de distância ao quadrado. Tá? Então é como se fosse uma velocidade. Tá? E também aparece, tá, na energia potencial um termo com R quadrado, uma distância ao quadrado. Tá? Então, mesma coisa. Tá? Então, na parte da vibração, tá? Então, esse primeiro termo contribui com meio de kT, o segundo termo quadrático aqui vai contribuir com mais meio de kT. Tá? Então, né, na parte com vibração, tá, a energia cinética média por molécula vai ser meio de kT mais meio de kT vai dar K vezes T. Tá? Bom, então esses são os termos que vai entrar então na energia cinética média por molécula. Tá? Bom, certo? Isso vai ajudar então, vai contribuir para o cálculo do CV. Tá? Bom, então repetindo, então do teorema de repartição de energia, já repetindo aqui de novo. Tá? Então a energia cinética média por molécula na translação é 3 meios de kT. Tá? Na rotação, então contribui com K vezes T. Tá? E na de vibração contribui com mais K vezes T. Tá? Então, para ver agora como fica o CV para molécula diatômica, eu vou pegar dois casos. Tá? Vamos primeiro pegar o caso da molécula diatômica, eu vou chamar aqui de molécula diatômica rígida. Tá? Que eu considero que as moléculas elas têm rotação, mas não têm vibração. Tá? Bom, tá certo? Ou a vibração interna lá dos átomos da molécula é desprezível comparado com as outras energias que aparecem na molécula. Tá? Bom, aí o que vai acontecer nesse caso, então? Tá? Então, lembrando lá, a expressão da energia interna. Tá? Lembra que agora eu estou entendendo a energia interna como pegar, então, a energia média por molécula. Tá? Até vou chamar, em vez de chamar de K, vou chamar de I aqui. Ó. Pega a energia interna por molécula, tá? Multiplica pelo número de moléculas. Tá? Isso que está virando a nossa energia interna. Tá? Vamos substituir aqui na expressão. Tá? Então, agora no caso aqui com translação e rotação. Então vai ficar aqui o número de moléculas. Aí na energia cinética, na energia por molécula. Tá? Então vai ter a contribuição da parte de translação, que é 3 meios de kT, mais a contribuição da parte da rotação, que é K vezes T. Tá? Então aqui fica 3 meios de kT, soma com kT. Tá? E eu não vou somar vibração. Lembra que eu não estou conseguindo vibração nesse primeiro caso. Tá? Então, fazendo essa soma aqui, tá? Essa soma entre parênteses vai ficar, então, 5 meios de kT, vou escrever desse jeito aqui, ó, tá? Vai ficar K, né? 5 meios de kT, vou escrever desse jeito aqui, ó, K vezes 5 meios de T, tá?
Aí lembre, então vai aparecer aqui de novo com a mesma manipulação que a gente fez antes. Vai ficar aqui número de moléculas vezes K. Isso aqui eu posso substituir por Nzinho vezes R. Tá? Bom, então vai ficar 5 meios de N, né, vezes R vezes T. Tá? E aqui é o mesmo processo, ainda continua igualando com a energia interna para o gás ideal, que é igual a NCV vezes T. Tá? Então, pega essa expressão que a gente teve aqui para a molécula diatômica sem vibração, tá? Compara com a expressão de energia interna para o gás ideal. Tá? Aí lembra, o termo que está no meio aqui, entre Nzinho vezes T, está fazendo o papel do nosso CV. Tá? Então, para o caso do gás diatômico sem vibração, então o CV vai valer 5 meios de R, tá? E o CP, que é CV mais R, vai ficar igual a 7 meios de R. Tá? Bom, esse é o caso da molécula diatômica sem vibração. Tá? Bom, certo? E depois vem o caso da, agora considerando tudo, agora pega a molécula diatômica, então, com translação, rotação e vibração. Tá? Vibração dos átomos lá dentro da molécula. Tá bom? Aí no caso, a energia interna, então, de novo, vai ser o número de moléculas vezes a energia média por molécula, tá? A energia média por molécula, então vai entrar a parte agora da translação, que é 3 meios de kT, vai entrar a parte da rotação, que é K vezes T, e vai entrar a parte da vibração, que é mais K vezes T. Tá? Bom, então, entre todas as contribuições na energia média por molécula. Tá? Então vai ficar aqui 3 meios de kT, mais kT, mais kT. Tá? Aí essa soma aqui vai dar 7 meios de kT. Você pode fazer a soma de fração e ver que vai dar isso. Tá? 7 meios de K vezes a temperatura T. Tá? A mesma manipulação, onde está número de moléculas vezes a constante de Boltzmann K, ou seja, onde está número de moléculas vezes Kzinho, eu posso substituir por número de mols, Nzinho, vezes a constante R, constante universal dos gases R. Tá? Bom, de novo, daqui faz a mesma comparação. Essa energia interna que eu descobri aqui da teorema de repartição de energia, eu comparo com a energia interna do gás ideal, né, que é NCV vezes T. Tá? Aí compara as duas expressões, aí eu vou obter então que quem está fazendo o papel de CV nesse caso é o termo 7 meios de R. Tá? Mesma coisa, aí o CP é CV mais R, tá? Tá certo? Então o CP, que é CV mais R, vai ficar 7 meios de R mais R, isso vai dar 9 meios de R. Tá? Bom, então daqui, graças à teorema de repartição de energia, eu estou obtendo as expressões do CV e o CP para diferentes tipos de gás. Tá? Então tem o gás monatômico, gás diatômico sem vibração, eu chamo de gás diatômico rígido, tá? E o gás diatômico com vibração. Tá? Todos então têm a expressão do CV e do CP. Tá? E generalizando para agora moléculas com mais átomos ainda, tá? A expressão geral é essa daqui. Tá? O CB vai ficar igual a Fzinho, tá? Esse Fzinho é o número de graus de liberdade do movimento da molécula do gás, dividido por 2 vezes o R. Tá? Bom, certo? Por exemplo, para a translação, tá? Você vai fazer a contagem de graus de liberdade. Então, para a translação, lembra que você tem o movimento da molécula em X, movimento da molécula em Y, movimento da molécula em Z. Tá? Então, caso só com translação, você tem 3 graus de liberdade, tá? Que é o caso do gás monatômico. Então, gás monatômico. Então, o número de graus de liberdade é 3. Tá? Então, o substituto aqui vai ficar CV igual a 3 meios de R. É o caso do gás monatômico. Tá? Incluindo rotação. Tá? Aí tem lá, vocês viram que tem a liberdade de rotação em 2 eixos de rotação. Tá? Então, para a rotação tem mais 2 graus de liberdade. Tá? Então, com molécula diatômica sem vibração, tá? Só com translação e rotação, então o número de graus de liberdade salta para 5. Tá? Aí o CV então vai ficar 5 meios de R. Tá bom? E assim por diante. Tá? Então agora vira um problema de identificar o tipo de molécula que tem dentro do gás e identificar quantos graus de liberdade que ele tem no movimento dele, no movimento da molécula. Tá bom? E assim que vai aumentando. Tá? Aumentando o valor do CV conforme aumenta o número de átomos dentro da molécula. Tá?
Mas isso tem uma certa limitação. Lembra que tudo isso aqui é ainda lá da teoria cinética dos gases, misturando aqui com, fazendo tipo um improviso, né, com outros conceitos que aparecem dentro, que você observa dentro da termodinâmica, que aqui mistura com o teorema de equipartição de energia, tá certo? Isso tem uma certa limitação, tá? Porque isso aqui ainda é tudo ainda no improviso, tá? Bom, tá certo? E tanto que você tem essa tabela aqui que compara então os valores então que saem, né, do gás ideal, os valores de CV do gás ideal com os gases reais, tá? Bom, então pega primeiro o caso monatômico, desculpa aí que está em inglês, tá? É o caso do gás ideal, tá? Então lembra para o gás ideal, o CV, né, é 3 meios de R, tá? O valor da tabela, última coluna da tabela, tá? Aí 3 meios de R, lembra que o R é 8,314 joules por mol vezes Kelvin, tá? Faz a conta, isso aqui vai dar 12,5 joules por mol vezes Kelvin, tá? Calor específico molar a volume constante, tá? E aqui tem os valores obtidos nos gases reais, tá? Aí no caso do hélio, tá? Que é gás monatômico, tá? Então deu certinho 12,5, tá? E o caso do ar, embora seja, né, uma molécula que tem vários átomos dentro dele, tá? Na hora que move em conjunto, tá, a molécula, tá, a molécula se move como se fosse um gás monatômico, tá? Então ela é aproximadamente um gás monatômico, tá? Tanto que o CV dele vale 12,6 joules por mol vezes Kelvin, tá? Tá certo? E agora pegando o caso do gás diatômico, tá? Aí pega o caso ideal, com gás ideal, tá? Lembra que tinha obtido lá o CV, né? E aqui é o diatômico sem vibração, tá? Vibração, tá? Então o CV aqui vale 5 meios de R, tá? Um pouco melhor que a expressão, tá? Só um instante. Um pouco mais para a esquerda, tá? Então, no caso do molécula diatômica sem vibração, tá? Então, você vê, tinha dado 5 meios de R, aí substitui o valor do R, isso aqui vai dar 20,8 joules por mol vezes Kelvin, tá? Aí, no caso dos gases reais, pega, por exemplo, o nitrogênio, que são, cada molécula são 2 átomos de nitrogênio, tá? Aí o CV dá 20,7, né, joules por mol vezes Kelvin. E o caso do oxigênio, cuja cada molécula de oxigênio são 2 átomos de oxigênio, tá? É o 2, tá? Então o CV vai valer 20,8 joules por mol vezes Kelvin, tá? Certo? Então você vê que ele está bem próximo do caso do gás ideal, tá? Bom, então os valores que a gente obteve para o gás ideal, aplicando teoria cinética dos gases, teoria de equipartição de energia, até esse ponto funciona muito bem, tá? O problema é o caso do gás poliatômico, tá? Que aí pega um caso do gás ideal, que aí o CV era para dar 3 vezes R, que é 24,9, né? Joules por mol vezes Kelvin, tá? Certo? E compara com gases reais, que era para ter o mesmo valor do CV na teoria, né? Pega o NH4, o CO2, que é o nosso gás carbônico aqui, né? Bom, aí nos dois casos dá 29 e o gás carbono CO2 vai dar 29,7, né, joules por mol vezes Kelvin, tá? Você vê que ele já fica mais distante do valor que sairia do teorema de equipartição de energia com teoria cinética dos gases, tá? Aí essa diferença aparece porque aqui é um ponto que começa a aparecer os efeitos da física quântica, tá? Que não é considerada aqui na teoria cinética dos gases, tá? Então lembra que a teoria cinética dos gases a gente ainda trabalha com a mecânica clássica, tá certo? Misturando com táticas da estatística, tá? Para fazer lá energia cinética média, tá? Fazer funções de distribuição de probabilidade e velocidade, assim por diante, tá? Mas ainda não consegue cobrir as partes que seriam explicadas posteriormente com a física quântica, tá? Tá certo? Então, por isso que a partir desse ponto é o ponto que a expressão começa a falhar, tá? Certo? Então, uma vez aqui, até essa parte, então a gente fecha toda essa teoria do capítulo 19, tá? Tá certo? E a gente agora vai aplicar esses conceitos, então, em mais alguns exemplos, só para fechar essa videoaula de hoje, tá?
fechar com chave de ouro aí, capítulo 19. Tá? Então, pegando esse primeiro exemplo, tá? É um exemplo então que tem uma bolha, né, que contém aqui 5 mols de hélio, tá? Que está submerso em uma certa profundidade. Tá? Tá certo? Bom. E nessa profundidade, é uma profundidade que é a água, né? Tá bom? A água em volta da bolha. Tem logo também o hélio também, né? Vai sofrer um aumento de temperatura de 20 graus Celsius. Tá? Ele sofre esse aumento de temperatura ainda mantendo a pressão da bolha constante. Tá? Aí, nessa situação, é uma situação que, em consequência, então, a bolha vai se expandir. Tá? Aí, nesse exemplo, ele pede para considerar o hélio como se fosse um gás ideal monatômico. Tá? E nesse exemplo, então, ele quer saber qual que é a energia recebida pelo hélio na forma de calor. Tá? Tá certo? Então, lembre-se, aqui então, é calor recebido a pressão constante. Tá? Então, para um processo, né? A pressão constante, o calor recebido, né? Como é que deu uma travadinha no pincel, esperando ele voltar. O calor recebido é dado por... Lembra da expressão, né? Aí lembra, é calor recebido com variação de temperatura, tá? Então, calor recebido a pressão constante, tá? É igual ao número de mols vezes calor específico por mol, calor específico molar, vezes variação de temperatura, tá? Aí lembra que eu falei antes, tá? O calor específico para gás, ele depende do processo, tá? Então, aqui como é um processo a pressão constante, vou usar calor específico molar a pressão constante, que é o nosso CP, tá? Bom. E onde, né? Nosso Nzinho, né, é de 5 mols, tá? E a variação de temperatura é igual a mais 20 graus Celsius, tá? Aí lembrando também, né? Lembra que isso vale só para variação de temperatura. A variação de temperatura em graus Celsius também é igual a variação de temperatura em Kelvin. Tá? De novo, lembrando, isso é só para variação de temperatura. Tá? Eu posso falar que variação de temperatura em graus Celsius é a mesma variação de temperatura em Kelvin. Tá? Porque a escala do termômetro, nessas duas escalas, ela tem o mesmo salto entre as marquinhas. Tá? Bom. Então falta saber a expressão do CP, que agora eu posso encontrar ela, agora que eu tenho toda essa bagagem do termo, que veio do teorema de repartição de energia. Tá? Mas que eu só preciso saber a partir da identificação do tipo de gás. Tá? Aí para o gás ideal, temos, né? Temos, né? Já tem identificado, lembra que já falou, para o gás ideal monatômico, isso precisa escrever aqui também, tá? Para o gás ideal monatômico, que é o caso do nosso exemplo, temos, né? Tá? Que o CV ele vai valer 3 meios de R. Tá? E o CP, lembra que, para quem não lembra de cabeça, mas lembra pelo menos a expressão, tá? Se você não lembrar de cabeça, lembra pelo menos da expressão, que o CP é igual a CV mais R, que é igual a 3 meios de R, né? Mais R, fazer soma de fração vai dar 5 meios de R. É isso que a gente pode usar na nossa expressão. Tá? Então, logo, o calor recebido à pressão constante, tá? Ele vai ser igual a Nzinho vezes 5 meios de R vezes a variação da temperatura. Tá? E agora é só substituir os valores. Então, o número de mols é 5 mols. Tá? Aqui fica 5 meios, né?
Aí o R é tabelado, né? 8,314, né? Joules por mol vezes Kelvin. Tá? Vezes variação de temperatura, que é uma variação de temperatura de 20 Kelvin. Tá? Faz esse cálculo aqui, tá? Aí a gente vai obter a expressão do valor do QP. Tá? Vale aproximadamente, deixa eu pegar aqui na nota, 2,08, tá? Kilojoules. Tá? Então esse que é o calor que o hélio dentro da bolha recebeu então, tá? Nessa variação de temperatura. Tá? Lembrando porque foi um processo a pressão constante. Tá? Então com isso a gente fecha esse exemplo. Então essa que é a aplicação daquilo que a gente acabou de ver agora há pouco. Agora a gente tem como obter, né, a expressão do CP e do CV para fazer os cálculos aqui com gases ideais. Tá? Certo? Lembra que das aulas passadas a gente viu que o CV e o CP aparecem várias expressões aqui para cálculo com gás ideal. Tá? Pegar uma outra situação aqui, tá? Pegar um último exemplo. Tá? Pegando esse último exemplo aqui, tá? Exemplo 4. Né? Então aqui é a situação que você tem então, a transferência de 1000 joules na forma de calor, tá? Em um gás diatômico rígido. Tá? Esse aqui é o termo que eu uso em particular, tá? Mas no livro vocês precisam ver, a situação vai falar assim, que é o gás cujas moléculas giram, mas não oscilam. Tá? Tem rotação, mas não tem vibração. Tá? E nesse calor que ele foi recebido, ele se expandiu a pressão constante. Tá? Aí vem as perguntas, que parte, né, dos 1000 joules que o gás recebeu foi convertido em energia interna do gás. Tá? E dessa parte de energia que entrou como energia interna do gás, que parte que foi, né, qual que é a parcela que corresponde à parte da translação? Tá? Aí tem um ΔK aqui da translação. Tá? E que parcela que foi para energia cinética de rotação? Então, uma variação de energia cinética ΔK na rotação. Tá? Então, vou começar a resolver esse problema também. Tá? Então, primeiro eu já vou começar pela identificação do gás. Tá? Então, você tem o caso do gás diatômico rígido. Ó, o usuário fala assim, ó, com moléculas que giram, mas oscilam. Tá? Moléculas. Vou pôr assim, ó, cujas moléculas giram, mas não oscilam. Acho que melhor. Tá? Moléculas giram, mas não oscilam. Tá? Só estou indicando aqui porque é o que vocês vão encontrar na maioria dos livros textos aí. Tá? Giram, mas não oscilam. Tem rotação, mas não tem vibração. Tá? Aí temos, né, lá do termo de equipartição de energia, vamos identificar, já posso escrever o CV e o CP. Então, CV para o gás diatômico, então, rígido, né? Então, com rotação, mas sem vibração. Tá? Como é que deu uma travada no pincel, esperando ele voltar. Então, gás diatômico rígido, que o CV aqui, então, né? Ele vale, então, 5 meios de R, tá? E o CP, né, que é CV mais R, literalmente, que é 5 meios de R mais R, isso vale 7 meios de R. Tá? Tá certo? Então, só da identificação do tipo de gás já tem a expressão do CV e do CP. Tá? Aí lembre que o gás recebeu essa quantidade de calor a pressão constante. Tá? Então, lembrando também, você tem que o gás recebeu o calor, né, de 1000 joules, né,
à pressão constante. E até eu vou indicar aqui, ó, foi calor recebido à pressão constante. Então eu já vou chamar de QP, tá? Calor recebido à pressão constante. Tá? Então a gente pode usar aquela mesma expressão que a gente acabou de usar no exemplo anterior. Tá? Então logo eu posso escrever a expressão desse calor recebido à pressão constante como sendo, né, pegar número de mols vezes calor específico molar à pressão constante vezes a variação da temperatura. Tá? E lembra que nesse caso aqui, né, no gás diatômico rígido, o nosso CP ele vai valer, né, CP vale nesse caso 7,5 de R. No lugar do CP. Aqui vezes variação de temperatura. Tá? Aí eu vou usar isso aqui, tá, para a gente isolar então uma expressão para variação de temperatura. Então, a variação de temperatura nesse processo, tá, ela vai ficar igual, isolando ΔT. Então, passo o 2 multiplicando, aqui em cima vai ficar 2 vezes QP. E o resto passa dividindo. Então, passa aqui, né, dividindo o 7. Passa dividindo o Nzinho. E passa dividindo o R. Né? Então, essa fica a expressão para a variação de temperatura que o gás sofreu. Tá? Então, 2 vezes o calor que ele recebeu, né, de 1000 joules, dividido por 7 vezes o número de mols vezes R. Tá? Bom, aí nesse momento que a gente está olhando aqui a expressão, tá, eu não sei o valor nem do Nzinho, do número de mols, e eu não sei o valor do ΔT. Mas vamos manter os dois, que pode ser que a gente possa simplificar isso mais para frente. Tá? Bom, importante que tenha essa expressão para variação de temperatura. Tá? Eu vou chamar isso aqui de 1. Tá? Bom, e agora eu posso também montar a expressão para variação de energia interna. Então, logo, a variação de energia interna até eu vou especificar aqui, que é do gás diatômico, né, nosso gás diatômico, ela é, né, bom, dada pela expressão que nós vimos já para gás ideal. Né? Para gás ideal, lembra, você tem variação de energia interna é igual ao número de mols vezes calor específico molar, volume constante, vezes a variação da temperatura. Tá? E aqui eu também vou deixar tudo específico também, tá? Porque eu já sei o que vai acontecer depois, então já vou me adiantar um pouco. Tá? Então, estou identificando tudo aqui no caso do gás diatômico. Tá? Então, variação de energia interna do gás diatômico, CV diatômico. Aqui em cima também pode pôr aqui que o CP é do gás diatômico. Tá? E aqui no topo também, tá? Vou deixar específico. Você vê que o CP que a gente está usando é do gás diatômico. Tá? E substitui a expressão do nosso CV aqui dentro. Tá? Então lembra, para o gás diatômico, então o CV é 5,5 de R. Tá? Mas também temos a expressão para variação de temperatura, aqui em cima. Tá? Então bota a expressão de variação de temperatura lá na nossa variação de energia interna. Então, no lugar do ΔT, multiplicando aqui na frente, vai entrar então, né? 2 vezes o calor recebido à pressão constante, dividido por 7 vezes Nzinho vezes R. Tá? Bom, aí vai cancelar um monte de termo aqui. Vai cancelar o Nzinho. Tá? Então, você vê que não precisa do valor do número de mols. Cancela o R também. Tá? Dá para cancelar até o 2 aqui, né? Tem o 2 em cima, tem 2 embaixo também dividindo, né? Então, sobrou aqui só esse termo aqui, ó. Vai ficar então 5 sobre 7 vezes o calor recebido à pressão constante, né? Que foi de 1000 joules. Então, isso aqui vai ficar igual, né? A 5 sobre 7 vezes 1000 joules. 1000 joules. Tá? Então, daqui eu tenho então, que a variação da energia interna, né?
aqui desse gás que é diatômico, né? Vale então cerca de 714 joules. Bom, certo? Então, ou seja, de 1000 joules que entrou no gás na forma de calor, a 714 foi para a energia interna do gás. Tá? Aí pode comparar, 714 para 1000, tá? Isso corresponde a uma fração de 71,4% da energia que o gás recebeu. Tá? P foi convertida em energia interna. Tá? Aqui não precisaria escrever não, tá? Só estou escrevendo para ficar bem claro o que está acontecendo em termos de energia. Tá? Bom, certo? E a parte que não foi para energia interna, ela foi para que tipo de energia? Tá? Aí que você tem, aí eu só vou abrir o parênteses, que isso aqui não é da solução, mas é para vocês lembrarem também, né? Lembra que tem a primeira lei da termodinâmica, tá? Que fala assim, ó, variação de energia interna igual calor menos o trabalho, tá? No nosso caso em particular, tá? Vou deixar separado o calor, tá? Que foi só, esse aqui é um tipo de processo particular que a energia que entrou no gás foi só na forma de calor, tá? Então vou deixar separado aqui, ó, tá? Então calor ficou igual variação de energia interna mais o trabalho, tá? Para mostrar para vocês onde foi o resto da energia, tá? Então, da primeira lei, tá, a gente observa o quê? Então, que o gás nesse problema ele recebeu 1000 joules como calor, tá? Aí desses 1000 joules o gás recebeu como calor, então 714 joules, 71,4%, tá? Foi para energia interna, tá? Então, eu vou pôr contra cor aqui por causa da faixa de cima, né? Tá? Então, 71,4% foi para energia interna, que foi 714 joules para energia interna, tá? E o que sobrou foi para trabalho, tá? Aí eu não vou fazer a conta aqui, mas era só usar a primeira lei, você descobrir que a energia aqui que você tem que foi para trabalho foi de 286 joules, tá? Pega 28,6 joules. 28,6%, né? Desculpa. 286 joules corresponde a 28,6% da energia que o gás recebeu, tá? Bom, para vocês entenderem o que acontece agora que eu tenho a descrição, agora que eu sei o que é a energia interna do gás, tá? Então a primeira lei da termodinâmica ela é basicamente uma conta de energia, tá? Ou seja, nesse problema particular entrou a energia no gás da forma de calor, aí essa energia aqui entrou no gás. Então uma parte foi para trabalho, outra parte foi para energia interna, tá? Tá certo? Mas vamos para a solução do nosso problema, que ele ainda quer mais detalhes ainda nessa energia interna. Tá? Só vou corrigir aqui no texto, que agora eu reparei que eu só escrevi 71% aqui, né? No texto. Tá? Corrigindo aqui no texto, até vou pôr em vermelho aqui para quem não percebeu, que é 71,4%. Que eu estou corrigindo aqui no texto. Tá? Bom, então é isso que aconteceu no gás. Tá? Então, dos 1000 joules que recebeu, 714 joules foi para energia interna, é 71,4%. Tá? O resto foi para trabalho. Tá? Mas eu quero detalhar ainda mais. Eu quero saber de 714 joules de energia interna. Quanto que foi para translação e quanto foi para rotação. Tá? Aí que a gente vai fazer uma pequena trapaça aqui. Tá? Porque o que eu sei dessa energia interna que a gente encontrou nesse exemplo 4, tá? Lembra que a energia interna do gás diatômico
Lembra, o gás diatômico é o caso que tem translação e tem mais a rotação. Tá? Isso que eu vou colocar aqui embaixo também no texto. Então, foi convertido em energia interna de translação e rotação. Tá? Aí, como que eu faço para separar qual parte que é translação e qual parte é rotação? Tá? Isso que eu vou trapacear um pouco. Tá? Eu vou sair um pouco desse nosso gás diatômico, tá? E pegar o caso que eu tenho certeza que só tem translação, que é o caso do gás monatômico. Tá? Bom. Então, vamos pegar agora o caso, né? Seja o gás monatômico, tá? Ou seja, né, com CV, né, do caso monatômico. Né? Lembra que o CV para o gás monatômico é 3 meios de R. Tá certo? E nesse gás monatômico eu vou fazer ele passar pela mesma variação de temperatura. Tá? O mesmo aumento de temperatura ΔT. Minha fração de temperatura ΔT que está dado nessa equação 1 aqui. Ó, tá? Bom, tá certo? E o que acontece nesse caso aqui, eu vou pegar também o aumento de energia interna. Tá? O aumento de energia interna né? Pega a mesma expressão, vai ser variação de energia interna. Né? Vamos aí, vou escrever de novo. Esperar aqui que o pincel travou de novo. Né? Variação de energia interna. Agora lembrando, agora aqui é do gás monatômico. Com um símbolo, um índice M nele aqui. Tá? Então é pegar o número de mols, pega a mesma expressão lá para gás ideal, né? NCV vezes ΔT. Tá? Só que aqui eu vou pegar o CV do caso monatômico. Tá? Tá certo? E eu vou repetir a mesma conta. Tá? Só que agora o CV é 3 meios de R nesse caso. Tá? Bom, tá certo? Acho que vou tentar escrever nessa parte. Não vou passar para a página seguinte, senão vai ficar muito apertado nessa página. Tá? Então, indo para a página seguinte, eu vou continuar escrevendo essa expressão aqui. Tá? De novo, aumento de energia interna do gás monatômico com a mesma variação de temperatura. Tá? Passando essa expressão na página seguinte. Né? Bom, então, passando esse cálculo para a página seguinte. Tá? Opa, não sei porque trocou a cor do pincel aqui, né? E substituir a expressão aqui, tá? Então, o N aqui, né? Número de mols, o CV agora, né? Como é do caso monatômico, o CV agora é 3 meios de R. E o ΔT pega a mesma expressão lá da equação 1, tá? Então, lembrando que o ΔT tinha dado, né? É 2 vezes, né? O calor recebido à pressão constante, né? Calor de vezes 1000 joules, né? Dividido por 7 vezes Nzinho vezes R. Tá? E nesse cálculo vai acontecer a mesma coisa, tá? Cancela de novo o Nzinho, que está multiplicando em cima e embaixo, cancela o R, que está multiplicando em cima e embaixo, cancela o 2, que está multiplicando em cima e embaixo. Tá? Aí vai ter que a variação de energia interna, agora pegando o gás monatômico, tá? Vai ser igual a 3 sobre 7
vezes o calor recebido à pressão constante, né? É o nosso problema real. Tá? Isso aqui então vai ficar 3 sobre 7 vezes o valor de 1000 joules. Tá? Faz esse cálculo aqui, isso aqui vai dar então, tá? Aproximadamente o valor de 429 joules. Tá? E por que eu fiz esse cálculo, tá? Para esse outro gás? Tá? Porque o que acontece, o que muda de um caso para outro é o seguinte, tá? Que o caso dessa aqui, né, aumento de energia interna com gás monatômico, foi só com translação. Então esse aqui é aumento de energia interna que só tem só por causa da translação. Tá? Só espera que travou o pincel, estou esperando ele voltar aqui, tá? Voltou, né? Lembra que esse caso que eu calculei agora é só com translação. E compara os valores. Lembra que na página anterior, vou deixar indicado aqui, só anotado aqui em cima, tá? Que é só para a gente comparar, tá? Por enquanto. Lembra que aumento de energia interna com gás diatômico tinha dado maior, tinha dado 714 joules. Tá? Mas aqui no caso, com gás diatômico é com translação mais rotação. Translação mais rotação. Tá? Então, o que aconteceu de um caso para outro? Então, na mesma variação de temperatura, no gás monatômico, só tem esse aumento de energia interna só com translação. Tá? Aí, com gás diatômico, o aumento de energia interna é maior, porque nesse caso está aumentando o quê? Está entrando a energia interna de translação, que é os nossos 429 joules, mais a energia interna de rotação. Tá certo? Então é por isso que eu fiz aqui esse cálculo agora pegando o gás monatômico, que agora dá para fazer essa comparação, tá certo? Bom, então você tem então que no gás diatômico, né? Logo, né? No gás diatômico, tá? Temos o aumento, né, da energia interna de translação, energia interna, né, de translação, que ΔK de translação que ele pede no problema, que nesse caso então, nesse aumento da energia interna de translação corresponde então ao aumento da energia interna que eu tenho no gás monatômico análogo. O gás monatômico teve a mesma variação de temperatura, que é de 429 joules. Tá? E esse aumento de energia interna de translação, tá, é adicionado, tá? Eu vou acrescentando aqui, adicionado esse aumento então adicionado, né, ao aumento de energia interna de rotação, né, interna, de rotação, né, que é dada por, né, vou pegar aqui certinho, vamos aqui, o pincel travou de novo, esperando ele voltar, tá? De rotação dada por, né, aí pega a conta, agora o aumento da energia interna de rotação, como que eu faço para pegar aqui ela agora, tá? É pegar o seguinte, é pegar aquele aumento de energia interna que eu peguei, né,
do gás diatômico, que conta translação mais rotação, e eu desconto a parte que já estava na translação. Então pega ali o aumento de energia interna, o total do gás diatômico é 714 joules. Desconta a parte que é da translação, que é 429 joules. Tá? Então desconta a parte da translação, só vai sobrar a energia interna de rotação. Tá? Então nossa energia interna aqui, né? Só da parte de rotação, então vai corresponder à energia de 285 joules. Tá? Certo? Essa que é a visão que nós ganhamos agora que passamos para a descrição microscópica. Agora nós sabemos o que está acontecendo com as energias que entram dentro do gás. Tá? Então, ou seja, os 1000 joules, né, de energia que tinha entrado no gás na forma de calor, tá? Então ele foi convertido uma parte em trabalho, tá? Que foi lá os 286 joules, tá? Tá certo? Aí o que não entrou, é que o gás não usou como trabalho, né? Então foi passado para energia interna, foi aumento de energia interna, tá? Que foi de 714 joules. Esperando o pincel voltar que travou de novo. Tá? 714 joules. Tá? E essa energia que entrou como energia interna, então uma parte virou energia cinética de translação. E foi 429 joules. Ou seja, isso aqui foi a parte da energia interna, que foi para fazer as moléculas ficarem fazendo translação com velocidade mais alta dentro do gás. Tá? E a outra parte foi para aumento da energia cinética de rotação. Foi a parte que sobrou de 285 joules. Tá? Que aí essa parte de energia que foi usada para fazer as moléculas do gás girarem mais rápido. Tá? Tá certo? Bom. Então é disso que corresponde com a nossa primeira lei da termodinâmica. Basicamente ela é uma conta de energia. Tá? Então, ou seja, da energia que entrou no gás como calor, então uma parte foi usada como trabalho, que o gás usou para expandir o gás, né, que está lá formado no enunciado. Tá? E a outra parte foi usada para deixar as moléculas se moverem mais rápido dentro do recipiente, ou foi feito para as moléculas girarem mais rápido dentro do recipiente, tá? Que foi para a parte de energia interna. Tá? Então daqui, com essa descrição agora microscópica do gás, tá? Então vocês veem que a gente ganha então essa visão mais detalhada do que acontece do comportamento do nosso gás. Tá? Então essa que é a principal vantagem aqui de passar agora para usar teoria cinética dos gases, tá? Pegar teorema de equipartição de energia, também tem lá a distribuição de probabilidade de velocidade de Maxwell. Tá? Então tudo serviu para complementar mais essa descrição para o comportamento do gás. Tá? Mas de novo tem a sua limitação, tá? Porque como ainda estamos na mecânica clássica, tá? Então isso aqui vale só para gases, para situações bem específicas. Tá? Aí para outras situações com gases, ou pegar materiais do estado sólido ou estado líquido, tá? Aí no caso tem que partir para física quântica. Então com isso, tá? Nós encerramos então nossa videoaula de hoje. Tá? Então lembrando, daqui a gente fechou então todo o capítulo 19, tá? Que é a parte de teoria cinética de gás ideal, teoria cinética dos gases. Tá? Então isso aqui também já está fechado todo o material, todo o conteúdo que vai cair então no teste 2, que vai ser aplicado na semana que vem, entre sexta e sábado. Tá? Começando das 18 horas do dia 24 de junho, vai até as 18 horas do dia 25 de junho. Tá bom? Tá certo? Então
Então com isso aqui, então a gente fecha então esse conteúdo de hoje, tá? Lembre então, tá? Como temos o feriado na quinta-feira, então não vamos ter a segunda videoaula da semana, tá? Que seria correspondente a essa aula da quinta-feira, tá? Então a gente vai continuar então as nossas aulas a partir então das aulas online na semana que vem, tá? Que começa lá na aula de quarta-feira às 10 horas da manhã, tá bom? Então, até mais a todas e a todos vocês, tá? Nos veremos novamente na semana que vem.